Oba! Tudo bem? 7h07 da noite, felizmente, horário de verão, estamos ainda com sol, muito calor, pouco vento, mas foi a hora exata em que acabou a sessão do Senado que elegeu o novo presidente. E para a felicidade geral da nação, não é Renan Calheiros, não é Renan Calheiros, não é Renan Calheiros, Renan não, a nação ganhou. Davi Alcolumbre, do DEM, é o presidente do Senado, Rodrigo Maia, do DEM, presidente da Câmara. A votação o Alcolumbre ganhou no primeiro turno, com 42 votos, porque o Renan renunciou à candidatura no meio da votação, tentando tumultuar. Aliás, tumulto não faltou nessa eleição. O Senado deu um vexame atrás do outro. Você sabe o que quer dizer Senado? Senado é a casa dos mais velhos, sênior. É para ser o juízo da República. A República Brasileira nunca teve juízo, porque o nosso Senado nunca foi a pátria do juízo. É o contrário, é a pátria da insensatez. Mas, ultimamente, tem exagerado. Por exemplo, a senadora Cátia Abreu, lá do Tocantins, ela é uma alucinada. A senadora Cátia Abreu, junto com o candidato derrotado, Renan Calheiros, e o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que à época era presidente e que presidiu a sessão de impeachment de Dilma Rousseff, promoveram uma rasura na Constituição. Rasuraram o texto da Constituição para permitir que Dilma disputasse cargos públicos. Disputou o Senado, perdeu em Minas. O eleitor não brinca em serviço. Pois é. Ontem à noite, numa sessão tumultuada, desde o início, Davi Alcolumbre presidindo a sessão, não podia, porque todo mundo sabia que ele era candidato, ele não tinha se candidatado ainda, não podia. De qualquer maneira, 50 senadores a 2 decidiram fazer a votação aberta. Bom, você vai me dizer, mas o regimento do Senado é o documento legal que decide que a eleição tem que ser secreta. A eleição normal, nós eleitores, temos eleição secreta, o voto é secreto, para que nós sejamos protegidos de perseguição dos chefões da política, da polícia, nas cidades, nos ermos, mas mesmo nas cidades grandes. O senador não pode fazer votação secreta. O senador é o representante do povo, o deputado também. A eleição da Câmara foi secreta. Só que os senadores têm um empregado lá no Supremo, e é justamente o presidente do Supremo, e ele é que decidiu que a eleição tinha que ser secreta. O primeiro ministro do Supremo que votou esse assunto foi o Marco Aurélio Mello, que mandou que a votação fosse aberta. O argumento da votação aberta é que a população precisa saber em quem o seu senador está votando para presidente. Não há justificativa. O regimento do Senado é de 1970. 70. Nós estávamos no auge do regime militar, não era ainda a abertura democrática. Isso precisa ser modificado. O regimento do Senado precisa ser modificado. Mas até lá, não pode haver o que houve, tanto na Câmara ontem como esta noite. Esta madrugada. Imagine que a senhora Cátia Abreu, agindo como uma punguista, uma batedora de carteira, tomou do Davi Alcolumbre, estava na presidência da mesa, a pasta com a votação pelo sistema aberto. E não devolveu. Mandou até depois flores para o Alcolumbre, mas disse, a pasta eu não devolvo. Bom, essa senhora, inclusive, participou da votação. Eu acho que, como ela agiu como batedora de carteira, era um assunto policial da delegacia do bairro. Aliás, de qualquer bairro, de qualquer cidade do Brasil. Mas não, ela foi mantida, respeitada, e aí, a 1h da manhã, apresentaram uma representação contra essa votação, e às 3h30, Dias Toffoli, numa criatividade incrível e rápida, e numa noite que ele não dormiu para salvar o Brasil, ele disse que a votação tinha que ser secreta.
E mais, ele disse que o Alcolumbre era candidato, e não era, ele não estava ainda registrado, porque ele viu uma entrevista do Alcolumbre na Globo News. Quer dizer que a Globo News agora produz fatos para processo. Dias Toffoli, vocês sabem, não é plenamente alfabetizado. Ele já concorreu 2 vezes para ser juiz e perdeu as 2, foi derrotado, foi reprovado no concurso, agora é juiz supremo da corte, nomeado pelo Lula e com o aval do Renan. Renan Calheiros é senador há muito tempo, e desde que ele servia ao Collor, e depois do Collor ele serviu ao Fernando Henrique, depois ao Lula, e depois a Dilma, e depois mesmo com trancos e barrancos com o Temer, por causa da servidão dele ao Lula, um pouco também do Temer. Aliás, ele era do grupo do Temer no MDB. Renan Calheiros participou de muitas sabatinas dos ministros do Supremo, inclusive como presidente. Então o Toffoli deve o emprego dele de ministro ao Lula e, de certa maneira, a aprovação da sabatina a Renan. O que é que o Toffoli fez? Prestou serviço aos seus 2 senhores e se desmoralizou, porque o Senado jogou no lixo a decisão dele, mesmo sem declarar isso. O que é que o Maranhão, que ele nomeou especificamente o senador Maranhão, por ser o senador mais idoso, baseado no critério dele, Toffoli, o Maranhão, que é ligado ao Renan Calheiros, perdeu-se, meteu os pés pelas mãos na condução, a tal ponto que desaprendeu a contar. Apresentaram pela Senado 82 cédulas para votação e o Senado só tem 81 senadores. Ou ele não sabe contar até 82, ou ele não tem ideia de que há 80 companheiros dele, somando todos 81. O certo é que foi um vexame grande. Depois, ele, Maranhão, pegou as cédulas, as 2 cédulas, que algum fraudulento tentou fraudar, e então colocou, em vez da cédula dentro do envelope, 2 cédulas votadas na urna, e isso passou na frente de todos os escrutinadores nomeados por todos os candidatos, pela mesa, Fernando Bezerra, pelo próprio Maranhão, e isso é um vexame internacional para o Senado do Brasil, e um vexame também que o senador Maranhão, lá da Paraíba, do meu estado natal, poderia ter evitado aos seus, até em homenagem aos seus próprios anos vividos, né? E o seu currículo maravilhoso, como ex-governador da Paraíba, como ex-deputado, ex-senador, constituinte, etc. Pois é, e o erro, talvez fatal, definitivo do Maranhão, foi dar a palavra ao Renan no meio do processo de votação, para o Renan renunciar, criando um novo tumulto. O Renan não foi o único que criou tumulto lá. O Espírito Amin, louco para ficar com os votos do Renan, também fez. Muita gente fez tumulto lá. Justiça seja feita, o Eduardo Braga, que ficava tentando defender o Renan, nem fez tanto tumulto. No fim também, o Maranhão que foi responsável por parte do tumulto, que ele não soube administrar, porque ele se perdeu completamente na presidência. O certo é que o Davi Alcolumbre foi eleito em primeiro turno e, apesar das advertências da juíza, que em vez de estar advertindo, devia ter prestado atenção no processo de votação, como é que uma senadora, juíza, deixa passar o episódio que foi essa fraude, deixa o Maranhão ler, rasgar e guardar no bolso a cédula fraudada, e aí vai ficar advertido. Que advertindo coisa nenhuma. Isso é um vexame para o Brasil, é uma prova de que vai ser difícil lidar com o Senado. Por causa disso, inclusive porque o Renan é vingativo, e no discurso que ele fez já apontou logo 3, a Mara Gabrilli, o Serra, ele contava com 4 votos do PSDB, não disse, mas certamente com os votos das pessoas que ele citou, e com o Flávio Bolsonaro, que eu quero elogiar aqui publicamente. Flávio Bolsonaro fez a coisa certa, expôs o voto dele, e assim ele evitou de expor o pai. E votou no candidato que enfrentava o Renan,
que não tem estatura moral para presidir mais nada no Brasil. É um absurdo que ele ainda seja senador. Ele ainda vai causar muitos transtornos para o país pela sua ausência de estatura moral e pelo seu caráter falho, mas não mais na presidência. Então eu quero hoje festejar, comemorar. Não conheço Alcolumbre, não sei se vai ser um bom presidente do Senado, não espero grande contribuição do Senado para participar do projeto de reconstrução do Brasil, mas o episódio da votação, o Senado mostrou, sobretudo, uma coisa que eu comemoro. É uma sintonia com a população que se manifestou muito, através de todos os meios que pôde, inclusive redes sociais, mas não apenas. Isso aqui que eu considero o grande feito dessa eleição, e é por isso que eu vou aqui saindo feliz da vida nesse sábado à noite, mas ainda com luz do sol, em que eu cumprimento, agradeço muito a sua audiência desse meu vídeo e prometo que amanhã trarei mais notícias sobre esse rolo chamado República Brasileira. Direto ao assunto. Em té e só a verdade nos salvará.